Olá, boa tarde. Me chamo Patrícia Peixoto, sou mãe atípica da Laura, de 8 anos. Vou passar aqui para vocês um pouco da história da Laura. Desde bebezinha, ela já vinha apresentando para mim alguns sinais que não correspondia da idade dela, né? Eu sempre trabalhei com criança na área da educação, eu era auxiliar de turma numa rede privada e eu sempre tive contato com crianças, com toda a faixa etária. E assim, quando ela estava no período de alimentação, no período de engatinhar, eu ficava de olho em cada fase e ela não correspondia a essa fase. Eu trabalhei no berçário, trabalhei no maternal, trabalhei também dentro do integral com crianças já de 8 a 12 anos. Então eu sempre via que ela ficava para trás. Ela foi apresentando certos movimentos que não correspondiam àquela idade, tais como se balançar. Ela se balançava muito para frente e para trás, ela balançava as pernas, como dizem, né? Movimentos repetitivos. Ela batia muita cabeça para trás, se ela estivesse sentada numa cadeira ou dentro do ônibus. A parte da fala teve muito atraso, ela só foi falar com 5 anos e meio. Ela balbuciava, ela só arriscava algumas palavras, ela não completava, tipo assim, mamãe, eu quero isso. Ela só restringia a papai, mamãe. Poucas palavras. E a parte de andar, ela andou muito rápido. Com 11 meses, ela já estava andando super bem. Na festinha de 1 aninho, ela já estava andando sem se segurar. Só que a parte da fala não evoluía. Então ela começou a andar na ponta dos pés, ela começou a bater os braços, que é o flap. Ela não me mostrou nenhuma restrição alimentar. Até que por agora eu estou passando por algo com ela de uma alergia alimentar, mas bebezinha não. Tudo foi mais atingindo a fala, os movimentos ok, mas assim, como eu sempre trabalhei perto de ver o desenvolvimento da criança, então eu consegui notar isso nela. E já tendo na família casos de autismo nível 3. A parte da parentela, né, paterna, já apresentando, e alguns não tinham laudo fechado. Então eu fui atrás. Foi muito difícil de fechar o laudo dela, não questão de mascarar, né, porque menina mascara muito. Mas não foi em questão disso, foi em questão de que eu não conseguia no SUS, eu não conseguia em lugar nenhum, eu tive que correr para o particular. E mesmo assim, no particular também tive dificuldade, que até mandaram eu ir para Niterói, e eu morando no bairro de Irajá, para eu ir para Niterói para fazer o tratamento dela, e eu não tinha condições. Naquela época eu não tinha nenhum recurso dela, porque eu não tinha um laudo fechado, ainda estava para procurar a avaliação neurológica, as terapeutas, para poder estar investigando cada vez mais que nível que era ela. Então assim, eu tive que entrar em contato direto com o plano de saúde, aí quando eles me jogaram para longe. Só que eu não conseguia porque eu também não tinha os direitos dela em questões de transporte, porque o laudo não estava fechado. E a neuro, ela tinha me pedido para que tivesse todas essas especialidades junto com ela, para poder ver, por mais que a mãe passe tudo, muita coisa também o profissional ajuda. Então assim, eu tive que muitas das vezes esperar o plano, e nisso tudo eu tive que me capacitar, porque eu não tinha do sistema público de saúde. O particular, eu tive essa barreira, que eu tive que esperar eu conseguir alguma unidade próxima, e nisso tudo eu comecei a me capacitar. Eu pegava vídeos de certos médicos confiáveis, que dava palestra, montava redes de apoio, grupos, no YouTube também colocava muito vídeo. Na pandemia eu me capacitei mais ainda, porque eu não podia colocar ela em isolamento,
Então eu tive que colocar muito ela perto de outras crianças. Ela começou a ter, se colocar sozinha, isolada, não queria brincar, ficava fazendo brinquedos, né? A oposição em carreiras, e eu tirava isso dela. Eu queria que ela se aproximasse das crianças. Eu falava para ela, vim para cá para brincar. Se não brinca, então vamos para casa. Eu tinha hora que eu tinha que dar essa linha de confronto nela para ela poder avançar, porque ela estava se isolando e criança quer outra criança, quer brincar. Aí quando eu tive que matricular ela aos 4 anos e ela não falava, isso é assustador para uma mãe, porque não tem como ter defesa, e eu trabalhei já do outro lado, então eu via que certas mães deixavam conosco, e quanto elas ficavam nervosas, preocupadas, porque muitas das vezes o bebezinho desde 4, 6 meses ficava com a gente, e eu fiquei numa situação dessa com a minha filha de 4 anos e não falava. Ela passou pré-1, pré-2, não falando, ela só foi falar quase no primeiro ano. Ela deu um gatilho muito forte lá dentro. Depois a professora me relatou tudo e ela passou por esse gatilho dentro de casa. Até então eu falei com ela. Eu falei, filha, não precisa ser assim. Ela tinha feito de novo, tudo em carreiras, e eu tirei, porque foi isso que aconteceu na escola. O menino tirou e ela surtou dentro da sala, que a professora teve que ficar num canto e ela ganhou aquele espaço. Ela perdeu o foco no olhar, ela ficou muito agitada, mudou o olhar, mudou a respiração. Quando eu fui buscá-la, ela passou por mim direto, ela não me reconhecia de tão agitada que ela estava. E ela fez isso depois comigo em casa.